Ei, me fala uma coisa, crente precisa cuidar da terra? O que um crente ganha falando da terra? Cuidar da terra é ser espiritual? A Bíblia fala sobre esse tema? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema a mordomia. Se você é novo por aqui, eu sou o pastor Fábio Segantin, aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você ainda não é inscrito, não perca essa oportunidade, se inscreva. Por quê? Porque toda semana eu posto um vídeo novo, toda semana tem um comentário da Escola Bíblica Dominical diferente, então não deixe passar essa oportunidade, vá se inscrevendo, e também não deixe de fazer o seu comentário aqui embaixo, e se você gostou dessa aula, curta essa aula e compartilhe, porque isso é muito importante. Maravilha? Vamos lá, lição de número 12, hoje nós vamos falar sobre a mordomia do cuidado com a terra, e você pode estar se pensando, nossa, que aula chata, hoje eu vou ter que lecionar sobre terra. Eu acho que na minha aula não vai nenhum aluno, porque ninguém vai querer saber sobre esse assunto. Você precisa aguçar o interesse dos seus alunos. Você tem que mostrar para eles que é importante estudar sobre a terra. Por quê? Primeiro, porque Deus fala sobre a terra. Segundo, o próprio Deus criou a terra. Então eu parto do pressuposto que se ele criou para ela ser habitado por nós, então ela é algo interessante. Ponto 3, olha que interessante, Deus fala sobre a terra, Deus cria ela para ela ser habitada, e o mais interessante que eu acho, que no final de tudo isso, a Bíblia diz que existe uma promessa sobre a terra. Fábio, existe uma promessa? Existe. A terra vai ser restaurada. Então eu penso o seguinte, se Deus vai restaurá-la, porque ela é importantíssima, ela tem um papel fundamental dentro do plano de Deus, dentro da economia do eterno, a terra tem um papel indispensável. Ele cria ela para que o homem habitasse nela, e por causa do pecado e da má administração, vou repetir, por causa do pecado e da má administração, da má mordomia do ser humano, ela está aonde ela está. Então existe uma promessa de que Deus irá restaurar. Então isso é importantíssimo para que você chame a atenção dos seus alunos e mostre para eles a importância de estudar sobre a Terra, de estudar sobre o planeta Terra, da natureza, dos rios, da manutenção dessa matéria-prima, dessa obra fantástica que Deus fez, chamada natureza. Tópico primeiro. Por isso que você, professor, tem que ser um artista, você tem que motivá-los, você tem que mostrar como é importante. Vamos lá, tópico primeiro, o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Tá? Ponto 1, o mordomo da terra. Nesse ponto eu preciso salientar o seguinte, que o homem é administrador. Nós temos que ter isso na cabeça, nós temos que ter isso na cachola aqui. O homem é administrador. Deus cuida, Deus faz a terra, mas ele não cuida. Eu vou repetir. Deus cria, mas ele não cuida. Ok? Ele cria, mas ele não cuida. Quem é que tem que cuidar? Somos nós. Eu e vocês. Então nós temos que colocar isso na cabeça. O ser humano não foi criado simplesmente para ser espiritual, andar nas nuvens, falar línguas estranhas. Mostre para os seus alunos que ser espiritual também é cuidar da terra. Porque o que é ser espiritual? É cumprir princípios das Sagradas Escrituras. E nós vemos em Gênesis capítulo 2, por exemplo, que um dos princípios, ou uma das primeiras ordens que Deus deu ao ser humano foi cuidar e lavrar a terra. Então se ele não cuida, ele não lavra, ele não está cumprindo o princípio. Se ele não cumpre o princípio, ele deixa de ser espiritual. Ponto. Ponto 2. A terra habitável. Querido, olha que interessante. A terra foi criada para quê? Para ser habitável. Ou seja, a terra foi criada para que acontecesse a história do homem.
Então eu vou mais profundo ainda. A terra foi feita para materializar o plano de Deus. O plano de Deus foi materializado num lugar chamado planeta Terra. E ele cria a terra e os homens para que a história do homem fosse feita neste planeta. Ou seja, a terra tem um propósito. A terra tem um propósito de habitar, de ser habitável. Ele cria a terra para colocar a coroa da sua criação neste lugar. Então a terra ela foi feita para ser habitável. Aqui tem um outro princípio muito interessante. Se ela foi feita para ser habitável, Deus jamais irá destruir este lugar. Maravilha? Eu sei que isso é teológico, mas o foco é cuidar do planeta Terra, ok? Tópico segundo. Deus concedeu terra aos homens. Claro que eu preciso partir do princípio de que o ponto 1, a terra é do Senhor. Ou seja, tudo que nós temos vem dele. Nós somos meramente administradores. Eu administro aquilo que não é meu, aquilo que é de alguém. Então, se ele é dono, eu sou administrador. Eu preciso colocar isso na cabeça, que eu administro para alguém, eu cuido para alguém, e se eu cuido para alguém, eu preciso cuidar da melhor maneira possível. Tipo aquelas pessoas relaxadas, aquelas pessoas que você dá uma coisa para cuidar e quando você vai pedir de volta ou quando acaba o prazo do cuidado, aquilo está destruído, está mal cuidado, mal cheiroso, está cheirando mal. Você percebe que a administração é fundamental? Ou seja, a terra é do Senhor, mas Ele deu ela para nós administrarmos, tá? A natureza é uma dádiva da graça de Deus. Olha que interessante, aqui não é a mãe natureza. A natureza não é a criadora de todas as coisas. Deus cria a natureza ao nosso serviço. Então você consegue entender que toda a vida passa pela natureza? A vida não é a natureza, mas a vida passa pela natureza, ou seja, Deus cria a vida e a vida passa pela natureza. Por quê? Porque é através da natureza que existe a manutenção. Eu vou falar a manutenção e não a criação, porque quem cria o ar não é a natureza, é Deus. Mas pela natureza, através da natureza ou por meio dela, existe a manutenção. Tá? A manutenção do oxigênio, a manutenção da água, existe a manutenção da existência do ser humano. Ou seja, se o ser humano ainda existe, é graças à natureza, não porque ela é vida, porque o doador da vida fez com que ela exercesse essa finalidade. Ou seja, a finalidade dela é manter o homem aqui, um lugar habitável. E para isso ele cria então a natureza. Vocês conseguiram entender a ideia aqui? Então eu preciso preservar isso que mantém a existência do ser humano, que é a natureza. E deixa eu dizer uma coisa, que a natureza não é só para crente não. A natureza é para o ser humano. É para a preservação da história do ser humano, para que a história do homem aconteça neste lugar. Querido, está ventando muito aqui, porque aqui nos Estados Unidos estamos em uma transição, né? Estamos entrando no outono e já começou a ficar um pouco frio, então é muito vento acontece aqui, tá? Então, como eu decidi gravar para fora da minha casa, é inevitável ter um pouco deste vento, tá bom? Então, vocês me toleram um pouquinho aí, tá bom? Ponto 3, a missão de governar a terra. Olha que interessante. Deus governa a terra? Não. A terra ele cria. Então olha aqui, o que Deus governa hoje, Fábio? Deus governa, por exemplo, a natureza. Deus governa, por exemplo, o limite até onde vai, por exemplo, uma onda. A distância do Sol e da Terra, da Lua, as estrelas. E isso Deus governa. Olha que interessante. Isso o homem não interfere. O planeta Terra, ele cria. Mas eu e você administra. Somos nós os administradores desse planeta. Deus é o dono, mas a manutenção é do ser humano. Leva isso para a classe. Deus cria, Deus é o dono,
mas a manutenção é minha e sua. Olha que interessante, eu não interfiro no Sol, eu não interfiro na Lua, eu não tenho como interferir no limite do oceano. Eu vou falar assim para a onda, você vai até ali e volta. Mas o homem interfere, por exemplo, na temperatura aqui no nosso planeta. O homem consegue interferir nisso de forma paulatina, de forma vagarosa, mas ele interfere. Tá? Eu sei que tem o efeito do pecado, mas o homem acelera, eu vou usar a palavra, o homem acelera esse processo. Esse processo é feito pelo indivíduo chamado ser humano. Tópico terceiro, melhor dizendo, né? O homem e a sua relação com a terra. Nesse ponto, você precisa entender o seguinte: não faça desse ponto um ponto de discussão na sua classe. Por quê? Esse ponto ele pode ser teológico, mas qual é o objetivo da aula? O objetivo da aula é mostrar que eu e você precisamos cuidar do pedacinho chamado terra. Você precisa cuidar, por exemplo, do seu lixo. Você precisa cuidar da torneira aberta, desperdiçando água. Você precisa cuidar, sabe quando você está no carro dirigindo, você come uma bala ou chupa uma bala e você joga o papel para fora? Você tem que cuidar disso. Sabe quando você está tomando aquele refrigerante no carro e você joga a garrafa para fora? É isso que você tem que cuidar. É esse o foco da aula. Então cuidado para que o tópico 3 não se transforme em uma polêmica, porque o autor mostra 3 pontos aqui. O primeiro ponto que ele mostra é o seguinte: a terra antes do homem. A terra depois da criação do homem e a terra depois da queda do ser humano. E aí você pode entrar num monte de questões teológicas, mas isso não leva a lugar nenhum, porque o objetivo da lição não é esse. O que você precisa entender aqui é o seguinte, que a terra antes da criação. Olha que interessante, em Gênesis capítulo 2, verso 6, verso 5 e verso 6, a Bíblia diz assim, ó: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Aí você pode questionar: pera aí, esse capítulo 2, ele não planta? Não existia o desenvolvimento? Porque no capítulo 1, a Bíblia diz que quando houve o crescimento das árvores, das ervas, Deus olhou e disse: é muito bom. Cuidado para não ter essa polêmica na sua classe, porque esse não é o objetivo da aula, ok? O que nós podemos aprender é o seguinte no ponto 1, tá? Ou seja, Gênesis capítulo 1, quando Deus cria e as coisas crescem. Olha que interessante. O ato de criar, o que Moisés está mostrando? Que Deus cria, Deus dá, desculpe a expressão, Deus dá o início, Deus dá o pontapé da criação, ou seja, Ele cria todas as coisas, tudo que existe foi criação divina. O capítulo 2 vai mostrar o seguinte, que não tinha ninguém para dar manutenção àquilo que ele tinha feito. É essa a ideia do texto, tá? Deus cria, ou seja, a laranja. Deus cria a laranja, mas Deus não cria o pé da laranja. Ele dá uma ordem para a terra, é isso aí em Gênesis, e a terra, ela começa a produzir laranja. E de repente, um galho sai, um tronco sai e começa a crescer, e de repente vira um pé de laranja grande, começa a ter laranja. Ok? Começa a ter laranja. E Deus viu que aquilo era interessante. A semente já estava dentro da laranja para gerar outra laranja. Aí dá a entender-se no texto o seguinte, que não existia ninguém para dar continuidade nesse processo. Você lembra que eu disse que no sol nenhum homem interfere, mas na terra nós somos administradores? Aí Deus criou que o ser humano, para que o ser humano administrasse, lavrasse, desenvolvesse o planeta Terra, o ecossistema fosse, a natureza fosse gerida pelo ser humano. Deus entrega a matéria-prima para o ser humano e ele tinha que desenvolver, ele tinha que manter esse processo criador. É essa a ideia, ok? É essa a ideia do texto. Tá? Então, antes da queda do homem, então o princípio é Deus cria,
mas não tinha um homem para depois dar continuidade. Aí Deus cria o ser humano, e o ser humano então tem a obrigação de lavrar e cuidar da terra. Maravilha? Vocês conseguiram entender isso? Eu volto para o meu princípio. Quando eu ser espiritual não é simplesmente falar em línguas, andar de aviãozinho na igreja. Ser espiritual é cumprir princípios das Sagradas Escrituras. Quando eu cumpro o princípio, eu estou sendo então um homem espiritual. Ponto 2. A terra, depois da criação do ser humano, eu já abordei esse assunto. Depois da criação do homem, o homem então começa a administrar aquilo que o próprio Deus tinha criado. Agora vamos para o ponto de número 3, a terra depois da queda. A terra sofreu uma forte improdutividade por causa do pecado. Ou seja, a terra deveria ser muito mais trabalhosa, seria muito mais dificultoso o processo de criação. Entenda que essa criação é a manutenção do ser humano para manter aquilo que Deus tinha feito. Ou seja, o homem ia suar, o homem ia desgastar o seu próprio corpo físico para manter aquilo que Deus tinha feito no ato criatório dele. Ok? É essa a ideia. Tópico de número 4. Essa lição tem 4 tópicos. Tópico 4. A mordomia do meio ambiente. Ponto 1. A falha do homem na mordomia da terra. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Ou seja, nesse ponto, o autor vai apresentar para nós o seguinte, que precisa ter um desenvolvimento, mas o desenvolvimento tem que ser sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Por exemplo, são as megacidades que estão crescendo. Ou seja, aonde era um lugar pacato, de repente começa a ter um crescimento e antigamente crescia de forma desorganizada. Crescia de forma insustentável. O que é insustentável ou sustentável? O insustentável cresce e não tem sustentabilidade do meio ambiente, ou seja, para eu crescer, eu afeto a natureza. Eu afeto o rio, eu poluo rios, eu mato peixes, eu destruo animais, tá? Animais nativos daquele lugar, eu não quero nem saber, por isso que existem muitos animais que já foram extintos do planeta Terra e outros ameaçados de extinção justamente por causa de um ser chamado ser humano. Existem animais que nós não conhecemos mais por causa do ser humano. Existem alguns animais que dentro de alguns anos não vão mais existir por causa de quem? Por causa do ser humano, da ganância, da prepotência ou da arrogância do ser humano, de querer ser aquilo que realmente nós não precisamos ser, tá? Então nós precisamos crescer, mas precisamos crescer dentro de uma sustentabilidade, tá? Depois temos a degradação da terra. O que nós precisamos focar aqui? Eu preciso focar, vocês precisam focar que nós precisamos cuidar. Então educação é tudo. Educação é tudo. Então nós temos que educar as igrejas. Precisa educar, por exemplo, tá? Já viu como nós somos mal educados? Copinho descartável na igreja, existe para todo canto. Você já pensou se cada pessoa no mundo jogar um papel de bala, quantos papéis de balas nós teremos? O meu filho, quando andava comigo de carro, sempre foquei nele com isso. Quando ele ia jogar o papelzinho fora, eu falei, opa, peraí. Você imaginou se 6 bilhões, hoje passou de 7 bilhões de pessoas no mundo jogaram um papelzinho de bala? Quantos papeizinhos de bala nós teremos jogados? Quando dá uma enchente em Brasília, no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, seja onde for, o que aparece na superfície Aparece sofá jogado, aparece garrafa PET, aparece um monte de tranqueira. Por quê? Porque o homem não jogou no lugar certo. Você consegue entender que existem algumas catástrofes, existem algumas situações que nós potencializamos ela? E nós precisamos reeducar isso. Ser espiritual é falar de natureza. Ser espiritual não é ser a natureza, mas é falar dela. Não como senhora, mas como serva. Então eu preciso entender que eu não posso jogar qualquer coisa na rua, ou nada pode ser jogado na rua, tá? Tem muitos lugares aqui nos Estados Unidos que a gente anda, a gente fica impressionado com a limpeza. Existem alguns lugares que a imigração é muito grande, que por causa de alguns efeitos sociais, tá?
existe. Sim, porque isso é do ser humano, mas a grande maioria, a mentalidade sustentável é diferente. A mentalidade sustentável é diferente. Então nós, como cristãos, precisamos exercitar isso daí. Nós precisamos ser mais pensantes, mais cumpridores das Sagradas Escrituras e entender que nós somos seres humanos, tá? E vivemos dentro deste lugar habitável por Deus e que nós estamos cumprindo princípios sagrados. E se eu cumpro princípios sagrados, um dos princípios é administrar da melhor maneira possível o planeta chamado Terra, e cada um fazendo aquilo que lhe compete, nós vamos preservar este ambiente. Então isso é muito interessante. É o papelzinho de bala, é a torneira que a gente deixa aberta, é o consumo exagerado de coisas que faz, tá, a terra ser insustentável. A terra grita, a terra geme. Olha que interessante, pergunta para os seus alunos aí, você sabia que a terra está gritando? Que a terra geme? Paulo ouviu isso no livro, e ele relata isso na carta aos Romanos. Ele ouviu o gemido da natureza. Ele ouviu o gemido da natureza. E tem uma promessa para a natureza, que ela vai parar de gemer. Por quê? Porque o Eterno vai devolver a ela a vida, a originalidade dela. Então eu termino essa aula dizendo o seguinte, que eu aprendo mais uma coisa, tá? Ou algumas coisas, que ser espiritual é cumprir princípios. E se o princípio é cuidar da terra, então eu entendo o seguinte, que ser espiritual também é cuidar da terra. E uma outra coisa que eu aprendo, que tudo aquilo que o pecado e o homem interferiu, Deus vai reconstruir. Maravilha? Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando, e até semana que vem, querendo Deus. E não esqueça também de me seguir no Instagram e no Facebook. Maravilha? Conto com você.